Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Ed Thomas, do PSB. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia mais uma vez, deputado. O senhor sempre bem-vindo aqui. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, essa TV do cidadão, a TV da cidadania, de informação, que é direito do cidadão, e é sempre uma oportunidade da gente dar transparência, Jorge, ao nosso mandato, de prestar contas dos projetos, daquilo que é importante, para melhorar a vida das pessoas. Minha gratidão, meu muito obrigado. Por falar em gratidão, sua gratidão ao eleitorado, são 64.164 votos, eleições sempre crescentes. Deputado, vamos falar um pouco do desafio que foi essa última eleição. O senhor que foi vereador, presidente da Câmara de Presidente Prudente, não começou ontem, não, já tem uma jornada aí, né? A gente tem um aprendizado constante, nós estamos numa casa legislativa de 94 deputados com 300 mil votos, e aí o telespectador pode pensar, 64 mil votos, aí eu lembro do ditado popular, que o pouco com Deus é muito, mas Deus nunca dá pouco, a gente é que acha que é pouco, mas eu sou agradecido porque a minha votação é uma votação distrital, é uma votação consciente de uma região de poucos eleitores, de 600 mil votos válidos, que é a região do Oeste Paulista. Então, a minha eterna gratidão, e o pagamento será com muito trabalho, com muito respeito, com a prioridade no ser humano, com a prioridade nas duas pontas mais vulneráveis, que é a criança e que é o idoso. E no meio, a oportunidade àqueles que tanto precisam. Deputado, vamos falar sobre as demandas que estão localizadas na sua região, Presidente Prudente, o Pontal. Há muita deficiência do Estado ainda no atendimento, há boas políticas públicas para a criança e para o idoso. Se o senhor quiser falar mais do idoso, aliás, seria muito importante que a gente prestasse contas de mandato falando de ações que alcançam os idosos, que não são poucos no estado de São Paulo e no país. Rapidamente o país está envelhecendo. Muito, mas muito rápido. Nós, no estado de São Paulo, já soma 11%. 11%, quer dizer, e até 2050 a gente com certeza dobra, não é verdade? Exatamente. Eu acho que o primeiro projeto que todos nós podemos exercer se chama respeito. Respeitar o idoso é respeitar a si mesmo, E esse idoso não é mais o idoso do crochê ou o idoso apenas e tão somente da jardinagem. Que ficava escondido dentro de casa. Não. Esse é um idoso hoje ativo, participante. E essa mão de obra, porque eu chamo eles porque eles podem produzir muito ainda, e é um grande erro do país, não há projetos específicos para absorver essa experiência de vida, esse aprendizado e essa sabedoria, como existe no próprio Japão, onde o idoso ele é buscado como um conselheiro e como um professor, mesmo sem ter ido à faculdade, não é verdade? Então é um professor da vida. A região do Oeste Paulista, 53 municípios, é a 10ª região do estado de São Paulo. Nós recebemos muito caminhou, Um pedido especial ao governo do estado é a instalação do projeto Quero Vida, que é o centro-dia aos idosos, Jorge, que é aquele idoso que está vulnerável em casa, numa situação de abandono, numa situação de dificuldade, muitas vezes parte da aposentadoria dele é para pagar a dívida dos filhos ou dos próprios netos, e ele tendo que cuidar de netos ou o neto tendo que cuidar, essa situação existe, E são para aqueles que mais precisam, que eu pedi essa instalação ao governo do estado, para que em 10 cidades do Oeste Paulista pudesse ser instalados esses centros. Como é que funciona, certo? Aliás, vamos explicar o funcionamento. Eu vejo aqui na sua página pessoal, políticas públicas, prestação de contas de mandato em torno da região, da grande Presidente Prudente, vamos falar. Capital regional. Pois é, deputado, mas também vejo na página pessoal do senhor, no Facebook, nas redes sociais, essa atenção e esse diálogo com o idoso. Aliás, uma frase que foi pensada, tristeza pode adoecer o coração. Quando falávamos aqui que os idosos estavam em casa, envelopados, literalmente, não saíam para as ruas, para as praças, o Estado não alcançava esse idoso e
A tristeza de ficar sozinho, já Muito aposentado, com uma parca aposentadoria, às vezes, ganhando muito pouco, nem para o seu sustento. Não se paga, às vezes, os remédios. Os remédios. Pois é, isso tudo, de alguma maneira, depreciava a vida desse idoso. Com certeza. E a solidão, já está comprovado, ela provoca a depressão. E a depressão é o mal do século. Claro que não é algo somente para o idoso hoje, também atinge nossas crianças. Por quê? Porque nós perdemos muito do nosso convívio. Do convívio familiar, Convívio da rua mesmo, do convívio do da vizinho. rua, da própria praça, de colocar cadeira diária na calçada, de bater um papo. A vida se tornou uma pressa, uma correria. A gente já não quer mais sentir a dor, a gente quer o imediatismo da vida. E nesse imediatismo desse mundo concorrente, filhos que acabam esquecendo dos pais, os netos que acabam esquecendo dos avós, e eles acabam ficando num canto. E aí a tristeza, ela machuca muito esse coração. A tristeza mata, mata. E aí é tirar esse idoso, esse senhor, essa senhora, levar para esse Quero Vida com uma alimentação bem gostosa. Aliás, vamos explicar, até para convencer o nosso público idoso, como funciona o Quero Vida, que é acolhimento, proteção e convivência ao idoso, muitas vezes semidependente, não é, deputado? Vamos falar um pouco disso. Verdade. Como é que funciona? E o projeto é para esses que são semidependentes. Aqueles que já têm um poder aquisitivo, eles não têm a necessidade. Mas eu creio que todos têm a necessidade de estar juntos, de trocar realmente ideias. Então, a prefeitura entra com a manutenção, a prefeitura entra com o psicólogo, com o assistente social, com o médico, com o enfermeiro, com a cozinheira, né? Enfim, e com o transporte, para buscá-lo em casa, para ele tenha algumas horas de convivência. Não confunda isso com creche do idoso, de forma nenhuma. Não é um favor, né? É voltar à vida. Ter uma atividade. Ter uma atividade, né? Ter muita conversa. Não é ficar jogando cartas, não, pode ser também. Pode ser também. Né? Mas de produzir, de ter artesanato, né? de transmitir. Isso melhora a autoestima dele? Ele se reconhece nesse centro Quero Vida? Pessoalmente, no Quero Vida de Dracena, onde eu almocei, certo? E onde eu tenho a oportunidade de passar sempre apenas para me recolher, né, no meu íntimo e saber que todos nós seremos idosos e que a gente tem o privilégio de envelhecer com dignidade e com respeito do Estado e com respeito do município, com respeito àquilo que esse idoso ele já recolheu nos seus impostos, né? Ele já produziu muito. E estar ali e poder almoçar com eles, de poder conversar, e eles carentes de poder contar a história, né? E essa pressa que nós vivemos, os jovens já não querem mais ouvir o idoso. E não tem importância se ele contar a mesma história 3, 4 vezes. Ouça. Ouça como se fosse a primeira vez. Absorve isso como se fosse a primeira vez. O senhor já me contou essa história. Mas quem tem paciência para essas coisas hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, né? Imediatista. Mas eu creio que a gente quer dizer, dedica mais tempo ao teclar. Infelizmente, a gente está brigando com bateria de celular que acaba e, infelizmente, com a máquina nessa dependência grande, mas a gente tem que ter dependência humana um do outro desse. Então, é um projeto lindo que eu me dediquei. Lá atrás, eu chamava o projeto de Casas Assistidas até, Jorge. Sim. É um projeto 581, se não me falha a memória, né? E esse projeto que nós colocamos se transformou nesse centro-dia, né? O próprio cartão amigo do idoso, que é aqueles Aliás, que precisam... vamos falando de outras políticas públicas. É possível, primeiro, levar um projeto centro... 581, perdão, Jorge, 581. O projeto de Dracena, o Quero Vida de Dracena, é possível espraiar um projeto dessa envergadura para outros municípios? Ou cidade muito pequena tem dificuldade de implementar uma política pública como o Quero Vida? E se tem algum apoio do Estado, digamos, qual é a contrapartida? Como é que funciona? Tem que ter, né?
Tem que ter. O centro-dia, o Estado entra com a infraestrutura, com a própria construção ou com a própria reforma Sim. de um local com escritura, né? Tá. Adequando, dando acessibilidade, dando... Desenho universal. Isso, resumidamente Desenho universal. é isso. E aí a parceria com as prefeituras, porque é responsabilidade de todos, seja do governo federal, seja do Estado, seja do município, seja de uma emenda, de um pedido que fiz, de emendas que realmente coloco, para que a gente não fique apenas e tão somente, né, as casas de idosos, os chamados asilos, né? Sim. Que alguns São têm, depósitos, tem alguns tem que alguns que, sabe, eu pude reverter recursos, que é da minha obrigação e é da minha bandeira de mandato, né, estar lá no asilo. Mas aí, Jorge, eu tenho uma passagem em Presidente Bernardes na reforma do asilo de 50, 60 mil reais, onde se comprou camas novas, cadeira de rodas, onde se fez a sala do artesanato, onde se reformou a cozinha, onde se colocou o ar-condicionado, onde se comprou lençóis novos. Mas aí já melhorou bem. Muito, melhorou muito. O atendimento, a hotelaria, a gente pode falar sim, assim. E o veículo de transporte, né? Bom, mas aí eu estava lá na inauguração, embora é uma das poucas inaugurações que eu participei, parte do que eu fiz não dá para inaugurar. Você não consegue inaugurar ser humano, certo? Não tem jeito de você inaugurar gente, né? Quando você faz por criança, por idoso, pela oportunidade não tem placa de inauguração. Mas essa do asilo em particular eu fui e ao final eu estava indo embora e uma avó numa cadeira de rodas, eu falei, tchau vó, fica com Deus. E peguei na mão dela. Ela falou, você não me leva para casa do meu filho? Quer dizer, tudo aquilo que foi feito Sim. não Se não substitui esse conforto o todo. aconchego da família. Ela falou, eu queria tanto ver meu filho, você não me leva para ele. E aquilo me marcou, vai me marcar realmente para sempre. Que o material é importante, mas que o espiritual está acima de tudo. Que o amor cura, Mas aqueles que não têm condição, que foram abandonados, que, enfim, estão em situação difícil, é da obrigação do Estado. Mas isso não vai se reproduzir muito mais à medida que a população vai envelhecendo, que o mercado de trabalho vai excluindo naturalmente essas pessoas, eles vão perdendo o seu rendimento próprio, às vezes vão sendo esquecidos pela família, quando a própria família não se encarrega de gastar a parca aposentadoria nos consignados por aí, deputado, o senhor sabe disso. Essa é a grande realidade, você tocou no assunto, né? E infelizmente vai aumentar. É para isso que esses projetos existem, que é para esse acolhimento. Não seja lá para o asilo, se ele for necessário, e a gente tem que cuidar, não é verdade? Aqueles que necessitam de um maior cuidado, intensivos, 24 horas. Precisa realmente ter. Mas se a gente tiver esse centro-dia, esse quero vida, que ele pode ir e voltar, exercer o direito de ir e de voltar, e que o Estado o busque, que o município realmente o busque, porque as pernas já não ajudam mais, mas que ele possa envelhecer com dignidade, né? Com muito carinho, com muito, mas muito conforto. Nós precisamos cuidar disso, porque os números são frios, que somos 11% hoje e que em breve dobra-se, né? Quer dizer, a população idosa com 60 anos já é maior do que a população com 4 aninhos de idade. Sim. Né? Então nós temos que cuidar. Deputado, ainda sobre a questão da população idosa e a visibilidade, as cidades estão se preparando, estão preparadas para receber esse contingente que já está aí e tende a crescer, deputado? O senhor que anda tanto por esse estado de São Paulo, tem visto a boa vontade e, digamos assim, a capacidade de antevisão dos gestores em olhar o desenho das cidades para acolher essa população com mais dignidade, para que não haja acidente, uma calçada bem construída, rampa, sinalização. Passa por toda essa situação. Tudo. Né? Iluminação pública. O que eu vejo também é uma grande parcela dos idosos, e eu tiro muito pela minha mãe, né? Meu pai tem 75 e minha mãe tem 72. A fiscalização deles. Sim. Essa população idosa está cobrando. Razão, eu vi isso nessa eleição, dentro do meu Facebook, dentro das palestras, dentro das conversas, o idoso participando e falando, quero esse projeto, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. Né? Então, essa é a parte boa, essa fiscalização. Mas ainda não estamos obedecendo aquilo que vamos viver. Certo? Porque não é o gestor de hoje, é o idoso de amanhã. Ele precisa, com certeza, cuidar, né? Voltamos à frase do início, né? Respeitar o idoso é respeitar a si mesmo. Então, esse gestor, ele tem que fazer essa prática
de uma simples calçada que significa muito, porque uma calçada mal cuidada é uma fratura de bacia, não é mesmo? Que talvez é a morte precoce desse Então, idoso. isso não é um detalhe, é uma infraestrutura necessária, que é de responsabilidade dos municípios, que é de responsabilidade do Estado e do Poder Legislativo, certo? Quando eu coloco aqui um recurso para uma cidade pequena para fazer calçadas, porque as pessoas não têm condições, calçadas ecológicas, a gente também está pensando nisso. Quando falamos, deputado Ed Thomas, sobre cidadania, a gente está falando em direito à cidade. Eu queria comentar com o senhor, nesses minutos finais do nosso encontro, da nossa conversa aqui, sobre programas que já existem. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a eficiência e eficácia desses programas. O programa São Paulo Amigo do Idoso, que é executado por 11 secretarias de Estado, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social, o secretário Rogério Raman, que já esteve aqui no Arena Livre, nos programas da TV Assembleia. O funcionamento desses programas, eu vou citar aqui o cartão Atividade do Esporte, o Melhor Viagem do Turismo, o selo Hospital Amigo do Idoso, os Centros de Referência do Idoso, hospitais de cuidados continuados que estão na égide da Secretaria da Saúde, o Vila Dignidade, e os Centros Novo Dia e Centros de Convivência do Idoso da Secretaria de Desenvolvimento Social. Deputado, com a palavra, o que o senhor acha desses programas? Se quiser falar de um a um em especial que lhe chamou a atenção e que... A gente tem que englobar todos, porque o idoso merece todos. Tem a necessidade de todos. Demoramos um pouco, mas São Paulo acaba sendo uma grande referência, né, para o Estado. Não se atingiu ainda todos os municípios do Estado de São Paulo, 645 municípios. Desde o menorzinho, que merece lá a academia de saúde, né, e a academia da melhor idade, né. No início da nossa conversa, o idoso já não está em casa, ele está nas ruas, nas praças, ele quer caminhar, ele quer viajar, não é verdade? Ele quer realmente ensinar. Todos têm a sua importância, com certeza. E o Estado consegue alcançá-los? Eu lembro aqui, por exemplo, o programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o Cartão Amigo do Idoso, que foi lançado em março de 2013. Benefício R$100, direcionado a idosos com idade superior a 80 anos, com renda mensal de até meio salário mínimo. Ter direito ao auxílio idoso deve ser registrado no cadastro único e não ser atendido por outros programas de benefícios, né, de transferência de renda. Deputado. Eu tenho um carinho por todos esses projetos. Tenho projetos dentro da Assembleia muito parecidos com esses projetos, feitos bem antes, né? Mas aqui para votar é um tanto que difícil, que é um outro programa, é outra situação. O limite de idade, esse 80 anos, eu acho que por mais qualidade de vida, a nossa média está entre 75, 76, 73, quer dizer, bem poucas pessoas, mas eu acho que ele teria que ser a partir dos 65 anos. Pois é, os dados do IBGE, trabalhado para isso. Da última Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, já apontou que temos 23 mil centenários, pessoas com 100 anos ou mais, deputado. Ou seja, quando a gente está tentando alcançar os de 80, tem que pensar que tem uma fileira muito maior de 70, de 60 aí já. E se a gente conseguir colocar esses R$100 para eles de 65, com certeza eles chegarão aos 80, 90 ou centenários com uma qualidade de vida muito melhor. Não atingimos todos ainda, até porque a população idosa do Estado de São Paulo já é 11% da população. Estamos envelhecendo muito rapidamente. Então o projeto tem que atender muito mais aqueles que estão em vulnerabilidade. Mas a ideia, ela permanece, ela realmente é boa e eu tenho certeza. E é minha obrigação trabalhar para que isso realmente seja estendido, né, principalmente ao interior, né, em especial os grandes centros. Há um abandono maior, né, dos nossos idosos. É triste ainda. A gente tem o Estatuto do Idoso e ele foi criado com certeza pela violência contra o idoso, né? A gente teve que escrever que se tem que ter amor e respeito pelo idoso. Chegamos realmente a esse ponto. Sobre equipamentos, vamos falar de números também. São centros Novo Dia e Centros Conviver do Idoso, o CCI, o CDI e o CCI. Já segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, são 35 já inaugurados, 76 estão sendo previstos, deputado.
Importante que se fala dessa capilaridade para que eles alcancem as prefeituras, Isso. a todos os rincões aí do estado de São Paulo, né, deputado? É uma permanente cobrança que a gente faz através de requerimentos, de indicações. São programas do governo, do estado, são ideias muito boas, mas ainda... tímidas, se pode falar? Tímidas, para alcançar, né? Para alcançar. 5 milhões de idosos no estado de São Paulo. Mas por que eu vejo isso? Nós vamos aí em breve já o orçamento. E como eu sempre priorizei, né, a prioridade do meu mandato é o ser humano, não tem nada mais importante do que o desenvolvimento humano, e aí passa por esse desenvolvimento humano, é de aumentar os recursos para essa infraestrutura, para esse cuidado com o idoso. Só se resolve estando no orçamento. Não é com pequenas emendas, não é com uma situação de um município que tem lá a sua vontade, mas tem uma limitação. Nós precisamos investir mais dinheiro em gente e menos dinheiro em concreto. Agora, deputado, só para lembrar o nosso telespectador, a proposta orçamentária do Executivo, que já chegou a essa Casa de Leis, vai ser votada, aprovada até o final do ano, 204 bilhões de reais. Mas boa parte já é verba carimbada. 30% para educação, 15% para a saúde e mais os investimentos que são feitos em infraestrutura, grandes obras aí, o Rodoanel, por exemplo, deputado, metrô, a expansão. Sobra? Tem alguma fatia que a gente consegue transferir dentro dessa massa de recursos para melhorar a condição do idoso? A gente tenta, com certeza. E eu tento muito pelo lado humano. Claro que eu peço obras de infraestrutura. Né? Já pude com o governador ir em programas aqui colocar da seguinte forma para o governador Alckmin, que governador trabalhador, que está fazendo a sua parte e fazendo bem feito, mas governador, a mesma importância que tem o Rodoanel e um túnel aqui, tem uma ponte lá no interior para chegar a comida, para chegar no Ceasa. O senhor ouviu isso na audiência pública do orçamento em Presidente Prudente. O que é mais importante, o Rodoanel ou a Estrada de Sete Copas? Quer dizer, a Estrada de Sete Copas para mim é muito mais importante. Claro que sem deixar, o Rodoanel é o acesso, mas nós precisamos ter um olhar, né, para o interior do estado, porque aqui está estagnado. Aqui você pode fazer todas as obras, né? Vai ter gente usando ela todas essas obras, mas no interior ainda falta, embora há uma presença porque é a minha função ser representante, né, nessa casa legislativa. Então, o asfalto é importante, o recapeamento, a ponte, né, o viaduto, as rodovias. O melhor caminho, por exemplo, quando a gente está falando do asfalto de uma via expressa, como a Marginal, ou mesmo o Rodoanel concretada, mas talvez um piso perenizado no interior faz toda a diferença. Né, a nossa gente, né, dos grandes centros pode falar, mas o que é o melhor caminho? O melhor caminho, muitas vezes, é melhor que um asfalto esburacado, você pode ter certeza disso, né? Ele é bem pilado, como, né, popularmente se diz, que é para fazer chegar o leite, que é para fazer chegar os ovos, a hortaliça, para fazer chegar o peixe, né? Porque não vai se asfaltar na área rural, faz o melhor caminho, que é um grande projeto. Então, além da Estrada dos Sete Copas, que para mim é muito importante, e importante para criança, para idosos que vão para a escola ou que vai para o centro-dia, a Assis Chateaubriand, que nós estamos esperando a duplicação e vai começar já, que é um corredor da morte. Essa é uma demanda muito então, antiga, é necessário que esse dinheiro, mas isso precisa estar realmente no orçamento. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, seja do concreto, do ferro e do tijolo com o ser humano. Nesse minuto final, o senhor tem sentido esse senso de equilíbrio, de melhor distribuição desse bolo dos impostos pagos por nós, cidadãos, contribuintes? E fale um pouco de perspectivas do novo mandato. Só temos mais um minuto, deputado. A gente volta ao orçamento, né, de buscar uma fatia maior do bolo. Cada deputado busca para a sua região administrativa, né? A gente tem cumprido com o nosso mandato, chegamos ao terceiro mandato, creio então, né, que a gente conseguiu melhorar a vida das pessoas. Falta muito, mas muito a fazer, mas precisamos discutir esse orçamento. E eu sou a favor dessas discussões que a Assembleia faz. Muitas delas, embora muitas vezes o governo não admita, as melhores ideias saiu das audiências públicas, dentro das OABs, dentro das câmaras municipais. Sim. As pessoas, o trabalhador e a trabalhadora, o senhor e a senhora têm que participar mais. Esse orçamento é o nosso telespectador que está nos vendo agora que paga. Então, ele é que tem que direcionar.
Como diria a máxima da feira, o cliente sempre tem razão, né, deputado? É assim que é desse jeito. Muito obrigado Eu por é sua que entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia, é sempre um prazer conversar com o senhor, deputado. Minha gratidão, né, e solidão, infelizmente, traz depressão. O amor cura. Eu creio que o maior remédio não é o centro-dia, não é a chamada creche do idoso, não é o asilo, mas é o amor de família, é o simples, né? O amor é muito simples, é dessa forma, é dessa maneira. Dá para fazer política com respeito e com amor pelas pessoas, eu acredito. Muito obrigado, sucesso, deputado. Falei com o deputado Ed Thomas, do PSB, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.